Vou ministrar sobre um texto. Eu já ministrei há um tempo atrás, pegando um pouquinho antes aí do capítulo 6. E hoje nós vamos nos aprofundar do versículo 25. A gente vai ler até o 34, mesmo assentados. Juízes, capítulo 6. A gente vai ler do 25 ao 34. Amém? A palavra do Senhor diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abzeritas se juntaram após dele. Versículo 35 também. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com eles. Versículo 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Amém? Até aí. Pai querido, lemos a tua palavra e eu te peço, fala conosco, Senhor. Se há alguém aqui cansado, talvez porque trabalhou o dia inteiro, renova a mente dele, Paizinho. Que nada, nenhuma fome, nem sede, nem dor, nada impeça o fluir da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos lendo, meu irmão, a respeito de um homem que foi chamado por Deus. Diga assim comigo: Gideão, diga bem forte, Gideão não escolheu se colocar na guerra. Acorda aí e diga assim: na batalha. Gideão, meu irmão, foi um homem escolhido dentre milhares para assumir uma posição.
E talvez, meu irmão, se olhássemos para a vida de Gideão e disséssemos assim: já que Deus o escolheu, a única coisa necessária é que ele saia da sua casa e se coloque diante dos seus inimigos. Resumindo, sem entender, talvez, meu irmão, diríamos assim: se há uma palavra sobre a vida de Gideão, nada mais é necessário para que ele derrote os seus inimigos. Entretanto, meu irmão, a história de Gideão, do início ao fim, desde a destruição do altar de Baal até a vitória com os 300 homens, a gente percebe que antes da grande vitória, antes do grande livramento, Gideão precisou passar pelo prumo de Deus. Não foi, meu irmão, de uma noite para outra que Deus chegou para ele e disse assim: Gideão, a partir de agora eu te escolho, eu te levanto, sai da sua casa e vai agora diante dos seus inimigos. Não. Foi necessário, meu irmão, um processo na vida de Gideão para que ele experimentasse a maior vitória da sua vida. E posso te dizer também que antes da maior vitória, ele experimentou, diga-se comigo, vitórias, diga assim, vitórias menores. Desde, meu irmão, do livramento diante do seu pai, diante dos seus parentes, diante do seu povo, desde o pedido dos sinais diante do pai, e o pai ouvindo o seu clamor e manifestando os sinais sobre a vida de Gideão, a gente vai vendo o Senhor liberando vitórias menores, para que ele viesse a um dia contemplar a grande vitória que foi a libertação do seu povo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Quero, meu irmão, no início dessa palavra te dizer o seguinte: talvez a única coisa que você espera ainda não aconteceu, porque você ainda não aprendeu a valorizar as pequenas vitórias. Talvez, meu irmão, você está igualzinho Gideão, acreditando que Deus te chamou. Quantos creem aqui que tem um chamado de Deus? Levante a mão, dá um glória a Deus, um aleluia. Você tem, irmão. E eu creio que muitos aqui até acreditam no seu chamado. Entretanto, meu irmão, eles acreditam no chamado. Talvez você acredite no chamado, mas você talvez está sendo guiado por um coração ansioso. Por exemplo, talvez você já teve uma visão, meu irmão, de que Deus vai te levantar como um grande ganhador de alma. Você aceita isso? Amém? Aí você recebe essa palavra. Por exemplo, a única coisa que você consegue imaginar é você de repente pregando, ou pregando num púlpito, ou pregando na rua, no estádio, seja onde for, e fazendo o apelo e vindo uma multidão para o Senhor. Entretanto, meu irmão, até você viver esse nível de concretização de visão e de sonhos, você vai ter que aprender primeiro a lidar com as pequenas vitórias. Diga-se comigo, pequenas vitórias. Por exemplo, se você quer ser um ganhador de alma, você tem que conhecer a palavra que transforma a alma. Aleluia! Você entende isso, amém? Então, ou seja, Deus te chamou, Deus te deu uma palavra, você vai ser um ganhador de alma. Antes da grande concretização, você vai ter que vivenciar outras vitórias. E uma das vitórias é conhecer a palavra. Pergunte assim para o seu irmão: você conhece a palavra? Como é que você vai viver pela palavra se você nem a palavra conhece? Muita gente, preste atenção, irmão, para no meio do caminho, porque pensa que a única coisa que ele precisa é do seu chamado.
Eu já vi pessoas, preste atenção, pessoas chamadas, mas pessoas frustradas. Pessoas que tiveram chamamento. Essa palavra não é errada não, chamamento é certo também, tá? Tiveram chamamento, a chamada. Entretanto, foram frustrados, sabe por quê? Porque quando receberam o chamado, só viram o fim dele. E se esqueceram que para alcançar a grande vitória, era necessário uma caminhada. Diga assim comigo, caminhada. Eu creio que Deus tem um chamado para mim e para a sua vida, aleluia. Eu creio que há uma palavra sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, uma palavra de prosperidade. Você crê nisso? Agora, meu irmão, o que eu preciso viver, preste atenção, para viver o cume da minha vida, o ápice da minha vida? O que eu aprendo com Gideão, primeiramente, antes dele vencer com os 300 homens, foi necessário que altares fossem destruídos, quebrados. Pastor, eu tenho chamado, mas posso continuar com o meu altar? Pastor, eu tenho o meu chamado, Deus falou comigo, Deus me chamou. Se Ele me chamou, ainda tem, meu irmão, a alma canalha que ainda argumenta assim, se Ele me chamou é porque Ele me quer do jeito que eu sou. Eu já ouvi isso, irmão. Alguém já ouviu isso? Não. Se Ele me chamou, então eu vou ser do jeito que sou, meu irmão. Quando a gente vê em Abraão, quando a gente vê Moisés e todos os grandes homens de Deus, a gente vai ver que do chamado à concretização do chamado, houve um processo de prumo, um processo de conserto, um processo de alinhamento. Será que você está disposto a viver o processo do alinhamento de Deus na sua vida? Primeiro que quando Gideão vai, e ele discerne que, através da palavra de Deus, da revelação de Deus, que era necessário ele quebrar os altares de Baal, ele estava comprando briga com toda a sua família, com toda a sua comunidade. E eu quero te perguntar nessa noite, você é capaz de descontentar o homem por causa de um chamado de Deus? Ou será, meu irmão, que você até obedece, mas você obedece até o ponto onde os conflitos não são presentes por causa do chamado? Ou será, meu irmão, que quando Deus fala com você, Deus fala contigo, amém? Quando Deus fala com você, não importa com quem eu vou arrumar o conflito, eu vou seguir a palavra até o fim. Não importa o nível de ameaça que eu vou receber. Se você prestou atenção no texto, meu irmão, Gideão até o nome foi trocado. Ele foi ameaçado. Eu posso, meu irmão, resumir para mim e para você aqui, que muitas vezes o chamado de Deus nos coloca em posições de ameaça. Em posições, meu irmão, onde a gente sai da posição confortável, da posição de segurança, e passamos a estar em uma posição de ameaça. Onde diziam assim: você destruiu o altar de Baal, o poste ídolo de Baal, então você será morto. Quantos aqui, meu irmão, ao expulsar um demônio, já foram ameaçados de morte? Levanta a mão assim. 1, 2, 3, 4. Profetizo sobre a sua vida que você vai ter essa experiência. Não amarra não, irmão. Tem uns aí amarrado, pastor.
Na marra não, irmão. Seria bom que todos aqui tivessem aquela experiência de olhar o capeta olhando assim, ó, vou te matar. Sabe por quê, meu irmão, eu digo isso? Porque quem tem um chamado tem que aprender a viver debaixo de ameaça. O Satanás, o chifrudo ameaçou que vai matar meus filhos. Não vão tocar nos meus filhos, porque estão debaixo da poderosa mão de Deus. Ai, pastor, estou acabada. Por quê? Satanás falou que vai roubar meu casamento. Meu irmão, ele só vai roubar se você acreditar nas ameaças dele. Teve uma vez, irmãos, que se não fosse pecado o pastor ter um cajado e meter na cabeça da ovelha, eu ia ter metido o cajado na cabeça dessa. Mas é pecado, amém, irmão? É agressão. Graças a Deus, senão tu também já tinha recebido uns 2. E outros aqui, né, irmão? Até eu também, quem sabe, né? O bispo já tinha me dado umas cajadadas. Vou te contar essa experiência. Eu um culto abençoado, irmão, mover de Deus. Aí chega uma irmã desesperada, irmão. Não é assim, chorando assim com a lágrima romântica, não, né? É chorando. Igual parecia que eu estava chorando aqui no domingo, né, irmão? Aquele choro mesmo. O que foi, irmão? Pastor, estou sendo atacada. Por que você está sendo atacada? Eu passei na rua, pastor, pisei na macumba, e agora, pastor? Eu pisei na macumba e não sei o que. Irmãos, e havia pavor nos olhos daquela jovem. Pergunta assim para o seu irmão, você tem medo de macumba? Pergunta para ele aí. Você que não tem medo de macumba, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Deus está vendo, hein, irmão? E se tu chegar na tua casa agora e ter uma boneca branca enforcada assim na tua porta, ó. Olha lá, isso mesmo, queima em nome de Jesus. Ai, pastor, nem vou dormir. Ah lá, na tua porta. Aí, ó. E se tu for dormir agora e de repente, você imagina, irmão, você está dormindo lá, aí você ouve debaixo da tua cama assim, cocoricó. Você imagina, não, pensa bem, já pensei nisso. Cocoricó, cocó. Quando tu olha, meu irmão, uma galinha preta amarrada com velas vermelhas. Eu mato a aço e faço a galinhada, né, irmão? Lógico que isso é brincadeira, irmão, mas as ameaças do diabo, elas são assim. O diabo, quando vê que você tem medo de feitiçaria, ele coloca alguns feiticeiros para te amedrontar, porque através do medo da ameaça, ele entra na sua vida e impede que você com 300 ganhe a grande guerra. Então, meu irmão, às vezes, não, pastor, não tenho medo de macumba, não. Mas qual é o teu maior medo? Pastor, meu maior medo é perder meu marido. O que mais o diabo vai lançar na tua cabeça, sabe o que é? O teu marido não é teu. Teu maior medo é ficar desempregado. O diabo vai continuar mandando na tua cabeça, te ameaçando. Tu vai ser pobre, você não vai conseguir nada. Você vai ser um zero à esquerda. Sabe por quê? Porque ele vai tentar ir no teu maior medo. Ameaça, presta atenção, ameaça só gera frutos quando ela atinge uma área de fragilidade. Graças a Deus, meu irmão, que Gideão, diante dessas ameaças, ele tinha recebido uma palavra, ele estava firme na palavra de Deus. E como se não bastasse, ele ainda pediu os sinais ali no final ainda. Então, muitas vezes, meu irmão, o diabo ele vai ameaçando na tua área de fragilidade.
A área da fragilidade da sua vida é a beleza. E quando esse cabelozinho aí ficar branco, e quando esse cabelo que está aí, olha lá os adolescentes, tudo cabeludo, olha lá, cabelo. Tem uns ali que vai ficar careca. Não estou profetizando não, mas sempre tem um ou outro. Estava com o Romildo ontem, né? Romildo, meu amigo. Quando o Romildo era novo, tinha cabelo, tudo arrumado. Eu tá careca. Eu vendo umas fotos antigas, irmão, eu na praia, eu magrinho, irmão, ó. O tempo passa. Aí sabe o que acontece? Se a área de fragilidade da sua vida é a beleza, o diabo vai ficar tentando semear ameaça. Agora você é feio, agora você é feia, agora você é velho, ninguém te valoriza. Então, meu irmão, qual é a área que mais o diabo tem te ameaçado? Vira para essa pessoa que está do seu lado e pergunta assim: qual é a área, pergunta aí, que o inimigo tenta te ameaçar? Você consegue, não precisa falar o quê, mas quantos aqui já discerniram na sua vida uma área de fragilidade? Levante a mão assim. Glória a Deus. Se você ainda não discerniu, hoje aqui nesse altar o Espírito Santo vai discernir na sua vida. Amém? Ou seja, ele foi ameaçado porque, meu irmão, preste atenção no princípio que eu vou trazer para você. O diabo só ameaça aqueles que ele sabe que possuem promessas. Você acha, meu irmão, que o diabo ameaçou até mesmo a vida de Gideão através daqueles homens, dos da sua própria casa, porque Gideão era bonito, forte, carismático? Bem que eu creio que quando a gente traça a personalidade de Gideão, parece que Gideão não tinha nada disso que eu te falei. Gideão, ele foi ameaçado porque tinha uma promessa sobre a vida dele. Eu creio que há uma promessa sobre a Igreja Metodista Centenária. Você crê? Dá um glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas ao Senhor se você crê. Há uma promessa sobre a nossa igreja, amém? Por que no decorrer de tantos anos, tantas ameaças essa igreja já viveu? Ei, irmãos, a igreja vai acabar. Eu estou falando em todas as épocas, irmão. Desde o pastor Moacir, pastora Niva, pastor Nilson, eu agora, e no futuro pode vir outro. Que demore muito em nome de Jesus. Mas pode vir. Quantas ameaças, porque a gente tem promessa. Essa igreja, ela é profética nessa cidade, irmão. Ouça o que eu estou te dizendo. E a partir desses 2 anos aí, muita coisa vai desacortinar. Ouça o que eu estou te dizendo. Por quê? Porque a gente tem promessa. Um dia Deus chegou do céu e disse assim: eu chamo vocês. Porque você, tua casa, irmãos, teus filhos, eu creio que nossos filhos têm chamado, têm promessa. É por isso, como diz o Valdomiro, por isso que eu sou tão perseguido, não é assim que, não é assim que ele diz? Agora a gente falando de verdade, é por isso, irmão, que nós somos perseguidos. Sua casa, sua família, você tem um chamado de Deus, aleluia. Só que você não pode cair nas ameaças. Como eu não caio na ameaça? Primeiro, entenda aqui, você só não vai cair na ameaça se a promessa, preste atenção, se a promessa estiver acima da ameaça. Se a voz da promessa é superior à voz da ameaça,
nada vai te parar, nada vai te deter, você vai permanecer até o fim. Agora, no momento da sua vida que você deixa a ameaça prevalecer sobre a promessa, meu irmão, a promessa é esquecida. E você só passa a pensar: agora vão me matar. Trocaram o meu nome, olha só. Passaram a me chamar daquele que é perseguido por Baal. Aquele que contendeu com Baal. Aí, meu irmão, a promessa vai. Eu te convido hoje a trazer à memória as promessas que Deus tem para a sua vida. As promessas que Deus tem para a sua família. As promessas que Deus tem para os teus filhos. A promessa que Deus tem para a sua vida espiritual. Promessa para a vida financeira. Para a vida ministerial. Irmãos, eu estou sonhando com um grande resgate de sonhos ministeriais aqui nessa igreja. Nós vamos viver um tempo, ouça aí porque é palavra profética, de um movimento do Espírito que pessoas vão voltar a viver o seu chamado nessa igreja. Pessoas que estavam fora, que estavam longe do seu chamado, elas vão voltar pelo movimento do Espírito a estarem na posição certa, na hora certa, no lugar certo. Quantos aqui querem viver o seu chamado? Levante a mão assim, dê um glória a Deus bem forte. Deus está vendo, hein, irmão? Fica assim um pouquinho assim, ó. Fica assim. Tá com medo, irmão? Tem gente que fez assim, ó. Levanta bem alto assim. Então Deus pode movimentar você hoje. Jovens, Deus pode movimentar vocês, aleluia. Meia idade, Deus pode movimentar vocês. Amém, meia idade. Ó, tem uns aí que não é meia idade, não estou falando, ó. Terceira idade, pode, irmão? Ah, uns assumiram, ó. Vamos nos colocar de pé. Quero ter um momento de oração com você hoje. Sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Como a gente sempre faz toda terça-feira. Sai do seu lugar e vem todo mundo mesmo para o altar. Gostaria que ninguém deixasse de vir. Lógico que você não é obrigado. Mas que você venha com o coração aberto para esse altar hoje. Vem cá, vem, nós vamos orar, nós vamos clamar. E a nossa oração vai ser para que Deus traga à memória promessas que Ele te deu. E talvez, meu irmão, as ameaças de Satanás estão se sobrepondo às promessas de Deus. Hoje isso vai cair por terra em nome de Jesus na sua vida. Hoje, em nome de Jesus, você vai voltar a ouvir as promessas do Senhor. E talvez, meu irmão, essas ameaças encroaram na sua alma, encroaram no seu coração. E talvez você não está conseguindo ouvir o Senhor te dizendo: eu não desisti do que eu tenho para contigo. Talvez você não está conseguindo ouvir: eu tenho propósito para a sua vida. E talvez você só ouve as ameaças. Em nome de Jesus, você vai voltar a ouvir a voz de Deus. As decepções não vão mais impedir você de ouvir a promessa.
Coloque a mão sobre o seu coração. Pai querido, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda palavra de ameaça que encontrou lugar no coração dos teus filhos, que caia por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra de ameaça caia por terra em nome de Jesus. E se o diabo tem entrado nessa vida através dessa palavra, que ele perca agora toda a autoridade, que ele perca toda a legalidade agora em nome de Jesus, ó Pai. Tira a mão do coração dele, da alma dele. Tira a mão da alma dela agora em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem. Todo espírito maligno que tem agido através de ameaças, caia por terra agora em nome de Jesus. Você que está agindo através dessa legalidade, caia por terra agora, onde você estiver. Demônio que tem amedrontado, meu irmão, nós vamos fazer um ato profético. Deus está me dando uma visão aqui. E a visão que Deus está me dando é dele purificando os nossos quartos. O Espírito Santo está falando aqui, nosso quarto muitas vezes tem sido lugar de ameaça. Talvez no teu quarto o diabo tentou te ameaçar. Ameaçar você, ameaçar sua família. Meu irmão, pela fé, pense no teu quarto onde você dorme. Pastor, não durmo no quarto, durmo na sala. Pensa onde você dorme. Pai querido, profetizo em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, que o nosso lugar de descanso não é lugar de ameaça. Todo demônio que estiver escondido na nossa casa, todo demônio que estiver escondido, talvez no terreno da nossa casa, talvez em algum objeto ele tenha entrado por legalidade. Demônio que está oculto nas casas, eu te dou uma ordem, pode se manifestar onde você estiver, porque você perdeu a autoridade, a legalidade nessa casa. Pode sair desse quarto agora, sai dessa casa agora, em nome de Jesus. Todo objeto que te dava legalidade caia por terra. Toda palavra de maldição que te dava legalidade, toda palavra de legalidade, palavra de maldição, palavra de ameaça, caia por terra agora em nome de Jesus. A promessa prevalece sobre a maldição. O Deus da promessa é maior do que o demônio que te ameaça. Demônios que têm ameaçado, dizendo que vai colocar essa pessoa num leito de morte. Deus está falando comigo aqui, irmão. Há pessoas aqui que o diabo está lançando assim: olha, eu vou te colocar na cama, como eu fiz com teus pais, eu farei contigo. E o mais triste é que Deus está falando comigo que há pessoas aqui que têm caído nessa cilada.
Deus manda te dizer: Ele pode te curar de toda enfermidade. Não aceite os decretos de Satanás. E toda palavra que saiu da sua boca dizendo assim: não tem mais jeito, vai ser assim até o fim. O Senhor manda te dizer: arrependa-te nesse altar hoje. Arrependa-te hoje, porque Deus é capaz de mudar o teu fim, a tua história. E muitas vezes o diabo entra nessa palavra, mas nesse altar essa palavra é queimada no nome de Jesus. Toda palavra de desistência caia por terra em nome de Jesus. Sua vida não vai ser baseada em palavras de derrota. Teus pais sofreram, eu profetizo, você vai ser diferente. Deixa todo medo agora no altar. O Senhor está falando aqui, irmão. Tem pessoas aqui que ainda estão com o coração cheio de medo. Medo é sinônimo de dúvida. Comece a acreditar, meu irmão, que o Deus que te chamou não desistiu. Comece, meu irmão, volta a acreditar. Se Ele falou que vai te levar, Ele vai te levar. Se Ele falou que vai te colocar, Ele vai te colocar. Se Ele falou que vai te dar, Ele vai te dar. Se Ele falou que vai multiplicar, Ele vai multiplicar. Para de duvidar, irmão, em nome de Jesus. O que você precisa para crer? Para de diminuir o teu Deus e volte a acreditar que de uma hora para outra Ele pode colocar na tua mão tudo o que você precisa. Agora, meu irmão, você tem que passar pelas pequenas vitórias. Você tem que aprender a reconhecer as pequenas vitórias que Ele já tem te dado. Aprenda a perceber, meu irmão, os livramentos que Ele tem te dado. E os livramentos, eles servem para um alinhamento. Todo livramento tinha linha para a posição. Todo livramento te coloca na posição para vencer com os 300. Entrega toda a ansiedade nas mãos do Senhor. Espírito Santo, colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, Pai. Que seja, ó Deus, uma noite onde a gente volte a acreditar na totalidade da Tua promessa. Uma noite, ó Deus, onde verdadeiramente a Tua promessa vai sobrepor as ameaças. Senhor, se há algum demônio de geração, demônio que tem seguido geração após geração, demônio, você está sendo desmascarado agora em nome de Jesus. Demônio que tem seguido gerações, pai, filho e por aí vai. Nós te renegamos. Você não tem autoridade a partir da nossa geração, nós quebramos isso. No que passou você influenciou, mas a partir da minha geração, da nossa geração, há uma ruptura com os teus feitos, demônio.
A partir da nossa geração, há uma ruptura com essa maldição. Nós não teremos, nossos filhos não terão, nossos netos não terão, nossos bisnetos não terão, nossos tataranetos não terão. Nós somos a geração da ruptura da maldição, ó Pai. Nós somos a ruptura, eu creio. Não há sobre nós maldição hereditária. O sangue do Calvário rompe esse elo. O sangue do Calvário quebra essa corrente. E nós vamos viver debaixo da promessa, Senhor. Convido você a levantar sua mão, irmão. Não sei nem porque eu estou orando por isso. O Espírito Santo está dizendo. Você vai dizer assim: eu não aceito. Diga: eu renego todo agir demoníaco, hereditário na minha vida. Diga: eu represento em Jesus Cristo toda ruptura de maldição na minha hereditariedade. Diga: a minha vida e as gerações que virão estão debaixo da bênção do Senhor. Diga: nós viveremos a promessa e deixaremos as ameaças, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Bate bem forte, manifesta a tua fé. Que não seja barulho, irmão, mas que seja um momento de você manifestar através do seu corpo a sua fé, dizendo: eu creio. Nós cremos, Senhor. Meu irmão, termina essa palavra dizendo o seguinte: aquilo que mais você lembra é o que mais vai causar efeito na sua vida. Se no decorrer da sua vida você só lembra das ameaças, são as ameaças que vão te influenciar. Se na sua vida o que você mais lembra é das promessas, as promessas vão influenciar você. Traga à memória o que te traz esperança.